Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama com um amor incondicional, ele deseja, através desta breve reflexão, semear alguns princípios nos nossos corações. Vamos então a isso? Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse ao povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os que me conhecem sabem que eu gosto imenso de fazer perguntas, porque eu considero as perguntas uma grande e poderosa ferramenta para nos fazer refletir. Então vamos aqui algumas perguntas. A primeira delas, onde Jesus estava quando ele disse essas palavras? E a segunda pergunta é, o que antecedeu esta declaração tão profunda de Jesus? A resposta à primeira pergunta é que Jesus estava no templo. E a situação, o contexto, o que antecedeu esta declaração foi a situação em que os doutores da lei e os fariseus trouxeram diante de Jesus, colocaram diante de Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E essa situação, portanto, o objetivo deles era colocar Jesus numa sinuca de bico, como nós costumamos dizer. Qual era aqui o dilema? Bom, se Jesus ordenasse que ela fosse apedrejada, ele seria acusado de ter incitado o povo a cometer um homicídio. Se Jesus a liberasse, eles o acusariam de não estar cumprindo a lei. Este era o contexto. Então, qual foi o que Jesus fez? Nós temos então ali dedos que se levantaram para acusar. E do outro lado, dedos que se abaixaram para escrever no chão os dedos de Jesus. E como resolver este dilema? Jesus resolveu o dilema fazendo uma sugestão, colocando diante deles uma sugestão, que eu, nesta reflexão, gostaria de dizer e afirmar que isso nada mais foi do que algo profundo que Jesus fazia, porque tudo que ele fazia era profundo. Jesus lançou luz no entendimento daquelas pessoas ao dizer: atirem a primeira pedra quem estiver sem pecado, ou quem nunca pecou. Existem diversas traduções, né, para essa palavra. Então, Jesus resolveu dessa maneira, ele disse isso, e ao dizer esta palavra, Jesus lançou luz no entendimento daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. Jesus voltou a escrever no chão, e depois ele levantou o seu olhar, perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: foram embora, já não estão aqui. E portanto, Jesus disse: eu também não te acuso, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E aí, dessa maneira, Jesus resolveu o dilema e a seguir, ele então afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi nesse contexto que Jesus afirmou esta palavra. O mês de dezembro é um mês de muita luz, né? As ruas estão iluminadas, as entradas das casas com muita luz, com os pisca-piscas, as árvores de Natal dentro das casas também iluminadas, também enfeitadas. A luz é algo muito bom, é muito agradável, né? Para nós é difícil pensarmos em viver num mundo sem luz, sem eletricidade, né? Para nós é até difícil imaginar isso. E onde é que eu quero chegar? A questão é que existe o que? A luz artificial, a luz que ilumina o nosso meio ambiente, né? O local onde nós vivemos, o local onde nós trabalhamos, enfim. Mas existe também a luz interior.
E essa luz interior é aquela luz que procede de Jesus. Ela não tem outra procedência a não ser Jesus, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Portanto, nós precisamos dessa luz, mais do que nunca. Nós estamos a passar por uma situação de um dilema muito grande em todo o mundo. Tem afetado todas as nações, independente do poder que elas têm, independente da cultura, independente da riqueza, independente de qualquer outro valor humano. O mundo está passando por uma crise. Os governos não têm resposta, a ciência não tem resposta. Descobre-se uma vacina hoje e alguns dias depois, o vírus sofre uma mutação. A religião não tem resposta, porque na realidade o conceito, né, da palavra religião, o significado dessa palavra vem do latim, significa religare, ou seja, religar o homem a Deus. A religião não cumpre o seu propósito, porque ela não tem esse poder. Religião nenhuma pode nos ligar de volta ao Deus Criador. Apenas Jesus, só Ele pode nos levar de volta ao nosso Deus Criador, o Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Timóteo também, há uma palavra, um versículo que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, é esta palavra, não há outro caminho, não há outra fonte, né, de luz para as nossas vidas. E nós precisamos de luz. Luz para quê? Jesus, ao dizer aquela frase, né, aquela palavra, aqueles homens da lei, aqueles fariseus ali no templo, atire a primeira pedra quem estivesse em pecado, Jesus estava lançando luz no entendimento deles. E é o que nós precisamos hoje. Salmo 119, versículo 5, é um versículo que eu amo, gosto muito dessa palavra, acho de uma profundidade muito grande, se aplica exatamente a essa nossa conversa sobre luz. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Trocando em miúdos, o que isso significa? Lâmpada para os pés. Eu considero que os pés representam o quê? O nosso caminhar, o nosso dia a dia, a maneira como nós nos movemos, a maneira como nós fazemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões. Então esse versículo, esse salmo está nos ensinando, apontando-nos a direção, dizendo que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E depois diz: e luz para o meu caminho. O que é o caminho? O caminho é a jornada, é a sequência, é aquilo que segue em função daquelas pequenas decisões e pequenas escolhas, né, que nós fazemos no nosso dia a dia, que por vezes podemos considerar coisas simples, mas uma coisa simples nos leva a coisas maiores, mais profundas, que vão trazer um reflexo, uma consequência, não só na nossa vida, como na vida daqueles que estão conectados conosco, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas na igreja. As nossas decisões não são unicamente nossas. As nossas escolhas não são unicamente nossas. É algo que precisamos também refletir. Outra coisa que me veio à mente quando eu penso nesse contexto de luz, Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz que Paulo, né, escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, eu oro para que o coração de vocês, os vossos corações sejam iluminados. Então,
dentro desse contexto ele fala sobre esperança, ele fala sobre riqueza, ele fala sobre força, né? Várias palavras, eu gosto das palavras. É muito importante prestarmos atenção nas palavras. Eu gosto das vírgulas da Bíblia, né? Aqui agora, informalmente, né, vem à minha mente exatamente nesse momento um versículo que tem uma vírgula que eu considero assim espetacular. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Que promessa que Deus, que Jesus está nos dando. Ele está nos alertando e dizendo, olha, no mundo tereis aflições. Jesus não nos enganou. Ele não nos convidou a segui-lo e ele não fez aquela proposta, como muitos políticos, né, fazem, que prometem tudo e mais alguma coisa. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós podemos vencer. Você pode vencer a tua dificuldade, a tua luta, a tua aflição neste dia. E é importante, voltando ao início da nossa reflexão, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a minha oração para você, para cada um de nós neste dia, é que nós estejamos abertos, né, receptivos a essa luz, que nós possamos nos render a esta luz, que é Jesus. E ele, portanto, vai nos iluminar. É a promessa dele, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E muito importante para nós refletirmos dentro desse tema da luz é que no momento em que os nossos olhos se fecharem aqui, nesta vida, os nossos olhos vão se abrir do lado de lá. E aí nós precisaremos ter essa luz dentro de nós, essa luz que vai nos iluminar interiormente e vai nos fazer ver e contemplar aquele que brilha mais do que o sol, que é o nosso Senhor Jesus. Que Ele abençoe o teu coração e que Ele ilumine a tua vida nas tuas decisões, nas pequeninas e nas maiores. E que Ele te guarde para que essa luz no teu caminho não te deixe jamais se afastar da presença dEle, do propósito que Ele tem para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz.